O Planeta SPM está de volta e conversa com Jorge Guimarães, nutricionista e fundador da Vedas, uma ONG da defesa do direito dos animais. Nesse bloco, vamos debater os prós e contras do vegetarianismo. Mas antes, vamos assistir uma matéria produzida pela nossa equipe para entender um pouco mais do assunto. As dúvidas surgem a todo momento quando se trata de alimentação vegetariana. Segundo pesquisa realizada pelo Ibope em 2012, são 15 milhões de brasileiros que são adeptos a esse tipo de alimentação. Mas será que deixar de comer carne é saudável? Acho que o vegetarianismo é realmente um estilo de vida bastante saudável, bastante interessante, mas assim, não necessariamente o fato de você comer só vegetais, deixar de comer carne, vai te transformar numa pessoa mais saudável, porque é preciso enxergar os hábitos alimentares como pertencentes a um estilo global de vida. Eu acho que é uma causa muito nobre e realmente tem como você ser muito mais saudável não comendo carne. Porém, é algo muito mais difícil, que você precisa ter uma alimentação completamente balanceada, considerando principalmente as proteínas, porque sem a carne você tem muito poucos alimentos com uma grande proporção de proteína que sejam suficiente para suprir seu corpo. Para mim, saudável é equilibrar as coisas. Se a pessoa come carne assim num equilíbrio semanalmente, para mim isso não afeta o meio ambiente. O ruim é exagerar naquilo que a gente tem, assim, que o mundo oferece pra gente, entendeu? Pra mim é o meu ponto de vista. Mas será que as pessoas que resolvem virar vegetarianas procuram um profissional para orientá-las com relação aos alimentos que precisam ser consumidos? Eu não procurei um nutricionista, porque eu já tinha pesquisado bastante antes de virar e eu vi que você podia substituir muitas das proteínas que tem nos animais em alimentos vegetais e orgânicos. Não, eu não procurei, o que eu acho errado, eu deveria ter procurado. E eu penso nisso, eu penso em procurar alguém, só que eu pesquiso muito sobre o assunto e eu tenho muitas amigas que são vegetarianas, então eu converso muito com elas, eu procuro saber bastante. Gabriel Cairo Nunes é nutricionista clínico e explica a importância que tem procurar um profissional no momento de escolher virar vegetariano. A primeira escolha que a pessoa deve imaginar é procurar um profissional nutricionista, para poder, pelo menos quando for fazer a exclusão dos alimentos, que ela consiga ter todos os alimentos, todos os nutrientes que necessita para fazer uma recomposição do tecido que é degenerado ao longo do dia, né? Você precisa fazer uma adequação dos alimentos para poder atingir a quantidade de nutrientes, já que você vai excluir um alimento que hoje ele comporta quase 50% dos nutrientes do dia a dia, que é a carne, né? No caso do ovo lacto-vegetariano, né, ele precisa fazer normalmente uma suplementação. Dificilmente nos dias de hoje ele consegue viver só com os alimentos sem fazer uma suplementação. Principalmente em mulheres, né, que ainda tem a perda do ferro, então os problemas nutricionais são bem frequentes. Como a gente viu, é muito importante buscar a ajuda de um profissional na hora de se tornar vegetariano. Você, como nutricionista, indica algum tipo de suplementação para os seus pacientes ou você acredita que só uma alimentação balanceada consegue suprir todas as vitaminas e nutrientes que o corpo precisa? A ajuda de um profissional nutricionista ela é bem-vinda, mas não é correto dizer que ela é essencial. Quer dizer, se a pessoa quer se tornar vegetariana, ela tem que procurar um nutricionista? Não, desde que ela se informe. Né? E a gente viu vários mitos, tanto na entrevista quanto na fala do nutricionista também, né, de que, por exemplo, a pessoa que vai se tornar vegetariana tem que buscar uma dieta balanceada, todos devem buscar uma dieta balanceada, sendo vegetariano ou não. E justamente por ter uma preocupação com a alimentação, o vegetariano em geral tem uma dieta muito, não em geral, mas de maneira muito desproporcional em comparação ao não vegetariano, ele tem uma dieta mais balanceada, porque a alimentação passa a ser um ponto de interesse, né, de atenção na vida dele. Então, os vegetarianos, em geral, têm uma dieta mais balanceada do que aqueles que estão comendo o que, na verdade, nunca aprenderam, né? Simplesmente repetindo o que foi passado pela família ou pela mídia. Então, a única suplementação que é necessária para um vegetariano é a vitamina B12, seja proto-vegetariano ou vegetariano completo, é a vitamina B12, porque esse é o único nutriente que a gente não encontra nos produtos de origem vegetal. No entanto, assim como entre aqueles que consomem carnes, ovos e laticínios, outros suplementos também podem ser necessários, dependendo da condição de saúde da pessoa. Para mulheres, foi citado ali em relação ao ferro, né, o que a gente vê
é que a incidência de anemia entre vegetarianos ou vegetarianas, ela não é maior do que entre aqueles que consomem carne. E, na verdade, quando a pessoa deixa também os laticínios, ela passa a ter uma vantagem, né? O status de ferro das pessoas que são totalmente vegetarianas, né, também conhecidas como veganas, ele é melhor do que aqueles que consomem, mantêm os derivados, do que os proto-vegetarianos. Por quê? Os laticínios são muito pobres em ferro. Então, apesar de parecer mais restritiva, né, a dieta porque tirou os laticínios, na verdade ela é benéfica em relação ao ferro, porque você tira o alimento que é nulo em relação ao ferro, leite e laticínios em geral, e você naturalmente vai incluir outros alimentos. E algumas pessoas que se tornam vegetarianas acabam engordando. Você acha que tirando a proteína animal elas acabam consumindo mais carboidrato? Quando feito sem orientação, isso acontece muitas vezes, sem orientação, sem informação, né? A pessoa tira as carnes e fica com o que sobrou no prato. Então ela fica com alface, tomate, arroz branco e macarrão, né? E o feijão, mas se tiver bacon no feijão, ela também não vai comer aquilo. Aí ela pode passar a ter um problema. Mas quando a pessoa inclui, né? E agora vou falar das fontes tanto de proteína quanto de ferro. Se a pessoa passa a incluir as leguminosas, que é a família do feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja e derivados em quantidade, ela está aumentando e satisfazendo a necessidade de proteína e de ferro. Também as oleaginosas, as castanhas, amêndoas, nozes, castanha do Pará, caju, todas essas sementes que têm mais óleo, também são muito ricas em proteína, ferro e cálcio. E de uma forma bem simplificada, você pode explicar para a gente como seria uma dieta balanceada para um vegetariano? Então, partindo dos grãos, né, esses que eu citei, as leguminosas, família do feijão, as oleaginosas, família das castanhas, e os cereais, que é a família do arroz. Arroz, milho, quinoa, trigo, cevada. Então a gente tem leguminosas, oleaginosas e cereais. Esses devem passar a ser o centro do prato. Sempre que a pessoa for pensar qual vai ser meu almoço ou meu jantar hoje, garantir que haja representantes desses 3 grupos. E aí ela vai completar com vegetais, lembrando os vegetais verdes escuros, que também são mais ricos em ferro e em cálcio, frutas e raízes, mas os 3 tipos de grão no centro do prato, pelo menos em 2 grandes refeições, completado por legumes, raízes, frutas. Legal. E vamos agora para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos conversar por Skype com o psicólogo Giancarlo Weidler, para falar como a alimentação pode interferir no emocional das pessoas. Voltamos já.